Vamos iniciar a segunda unidade temática e dessa vez nós vamos aprender os posicionamentos para antebraço, cotovelo e húmero, ok? Para antebraço nós vamos usar este receptor de imagem, colocando nesta posição aqui, ó, longitudinal, senta o paciente também na mesa, o receptor de imagem em cima da mesa, tá? E nós vamos agora fazer algumas demonstrações. Vou chamar novamente o nosso paciente modelo aqui para que possamos realizar essas demonstrações. O ideal é que fique aqui, pessoal, só quando vocês estiverem na prática, o ideal é que o paciente fique nessa extremidade. Mas eu vou fazer aqui para melhor demonstração. Pode sentar. Ok? Ó, sempre no sentido longitudinal, eu vou fazer deste lado aqui, pode ser de qualquer um dos lados, a depender da solicitação, e vai colocar aqui, ó, nesta posição, tá? Nesta posição, raio central bem no centro do antebraço. É importante incluir na imagem a articulação do punho e do cotovelo. Então aqui você faz o AP de antebraço. 1 metro de distância, raio central perpendicular, bem no centro aqui do antebraço. Fez esse, vai fazer depois o perfil. Então coloca aqui em perfil, tá? Raio central também no centro do antebraço e incluir as duas articulações. Bem simples, bem tranquilo, distância de 1 metro, enfim. E lembrar de colocar na imagem as duas articulações, no caso aqui a do cotovelo e a do punho, ok? Então aí vocês viram as duas incidências de antebraço. Vai ser solicitado também a de cotovelo. Então você usa esse menor, coloca na transversal e vamos fazer o AP de cotovelo. Então, coloca aqui também, ó, o membro em supinação. Então agora o interesse é só cotovelo, raio central aqui no centro do cotovelo, isso para AP, também é perpendicular. E aí, depois vai ser feito o perfil. Então você vai fazer assim, tá? Isso, perfeito. Ó, então agora o paciente nessa posição, tudo perfilado aqui. Esse é perfil de cotovelo, raio central também perpendicular no centro do cotovelo. Tá? Tranquilo, ok? Então, são as duas incidências para cotovelo, tá? Existem outras que são complementares, mas, de fato, são solicitadas mais essas duas, tá? O que é interessante parecer? Aqui a parte proximal de antebraço e a parte distal do braço, ok? E tem que estar 100% perfilado. Também é uma incidência bem tranquila de ser realizada. Só fazendo um adendo, todas as incidências que eu falei, vocês podem pegar pacientes de retorno, pacientes que fraturaram, exemplo, ou luxaram alguma dessas estruturas e eles virão às vezes com gesso. E aí faz da mesma forma o posicionamento, só que com relação a técnicas, tem que se aumentar aí 10 kVs de um posicionamento quando não tem gesso, e aí o MAS também em torno aí de 5 a mais, também em relação à referência ao posicionamento sem gesso, tá? Aqui eu não vou me atentar a técnicas que são KV, MA e tempo, no caso MS, porque a gente não vai ter uma produtividade, porque quando vocês estiverem na prática, nos primeiros dias vocês já saberão aí os fatores técnicos, né, relacionados aí para o posicionamento, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a questão do húmero, que é o braço, e aí, ó, pode sair da posição e fica ali, ó, em pé, por favor. E a gente vai fazer agora na estativa. Então, gira o equipamento para lá, tá? Então, a gente vai achar a altura certa. O raio tem que entrar bem no meio
No caso do húmero, então aqui eu já estou vendo mais ou menos, tá? E aí eu pego o receptor de imagem maior, no sentido longitudinal, vou colocar aqui dentro da estativa. E aí, ó, eu vou achar, no caso, a altura para ficar bem no meio do húmero do paciente. Só afasto um pouquinho para que eu possa demonstrar. Aqui tem a linha central da estativa, então a gente coloca o paciente, ó, em posição neutra, que é aqui. Essa outra linha aqui, que é o meio do receptor de imagem, bem no meio do húmero do paciente ou do braço. Então aqui, venha mais para cá um pouquinho, ok. Então aqui eu tenho um AP de húmero, posição neutra, tá? Ok. Também vai ser solicitado um perfil. Então o paciente ele pode fazer assim, e também o raio central perpendicular, bem aqui no centro do nosso húmero ou braço. Então esse aqui é o perfil, tá? Quando eu falei posição neutra é porque dá para fazer assim, mas o correto mesmo é com a mão voltada para frente, e aí eu fico com o AP verdadeiro do húmero. E perfil pode ser assim ou assim, tá? Esse é de húmero. Ok, então aqui a gente viu mais três incidências, na verdade, três regiões do corpo, que no caso foi o antebraço, o cotovelo e o nosso húmero em si. Então, repetindo, para húmero, tem que pegar a articulação do cotovelo e a articulação do ombro, tá? E aqui eu finalizo mais uma unidade temática com vocês.